Boa noite, amigos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, através do Facebook do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, enfim, aonde você estiver, levando então as palestras online para que a doutrina espírita possa continuar a ser divulgada, apesar do distanciamento social e de nossa casa estar com as portas físicas fechadas. Nessa noite de quarta-feira, 5 de agosto de 2020, nós estamos aqui reunidos sempre em nome do Mestre Jesus, que neste momento, a quem neste momento nós pedimos a proteção e a iluminação, e o envolvimento do palestrante da noite, para que ele possa trazer as palavras úteis e necessárias a cada um daqueles que estejam nos ouvindo e nos vendo. Nesta noite, nós teremos conosco o Rogério Magnoli Costa, que é um colaborador da nossa casa e que vem fazendo o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos já há algum tempo, interrompido, que foi pela necessidade de estarmos fechando a nossa casa, mas que agora, então, dará continuidade através desta tecnologia, dando continuidade, então, aos estudos. Hoje, o Rogério estará, então, no capítulo 4, e ele falará do fluido vital, né? Então, nós pedimos, mais uma vez, que a espiritualidade envolva o Rogério, trazendo as palavras, através dele, as palavras necessárias para todos nós, para nossos ensinamentos, para que aumentemos o nosso conhecimento, e agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente palestra. Fique à vontade, Rogério, a palavra é toda sua. Obrigado, Valéria. Boa noite a todos. É incrível como faz falta, né, as reuniões na casa, a possibilidade de estar lá, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia nos permite esse tipo de contato. E interessante que momentos aqui antes de nós começarmos a palestra, eu visualizava o Bezerra assim, com o plenário cheio, e pude sentir a mesma sensação que a gente sente quando está na casa. Indo direto aqui ao assunto, nós já vimos 3 capítulos do primeiro livro do Livro dos Espíritos. Lembrando vocês, pode passar o próximo, Nani, por favor, que, na verdade, o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. Então, a gente tem aí nesse esqueminha, nós estamos tratando até agora do primeiro livro. E esse é o último capítulo, o 4º capítulo do primeiro livro, que trata do princípio vital. E lembrando também que o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal da doutrina espírita. Pode passar o próximo. Esse quadro eu mostrei logo nas primeiras apresentações a respeito do Livro dos Espíritos, lembrando a todos que existem obras complementares ao entendimento daqueles temas que são trazidos, muitas vezes, de maneira muito sucinta. Então, esse exemplo eu já tive a oportunidade de mostrar numa palestra lá no Bezerra, que trata do primeiro capítulo do primeiro livro do Livro dos Espíritos, cuja discussão é Deus. Então, notem vocês que existem uma série de artigos na Revista Espírita, que é talvez a maior obra de Kardec, que existem capítulos referentes a Deus na Gênese, no Livro dos Médiuns, enfim, em todas as obras de Kardec. Isso acontece com todos os capítulos e não é diferente com esse capítulo que trata do princípio vital. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é discutir, trazer à tona só a pontinha do iceberg a respeito da discussão de princípio vital
de O Livro dos Espíritos. Lembrando que nós temos obras complementares, e aí tem as obras também de Chico Xavier, especialmente as psicografadas do espírito de André Luiz, que nos ajudam muito no entendimento disso. Um outro comentário que eu sempre gosto de fazer é que esse livro foi escrito em meados do século XIX. Então, obviamente, muitos dos conceitos que são trazidos aqui, especialmente no que tange as questões de ciência, hoje nós temos conhecimentos que avançam aqueles que Kardec podia dispor ou disponibilizar naquela época. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter oportunidade de falar aqui. A primeira questão desse capítulo, ou melhor, o primeiro parágrafo desse capítulo, é um comentário. Como nós estamos tratando de estudos, eu sempre falo isso, que muitas vezes a leitura é maçante, não há outra forma, a não ser disponibilizar para vocês aqui o texto, para que a gente possa discutir aquilo que Kardec escreveu. Então, nesse primeiro parágrafo, ele diferencia o que é um ser orgânico daquilo que é inorgânico. E ele coloca isso de uma maneira bem clara. Então, ele diz o seguinte: orgânico, seres orgânicos, são aqueles que têm vida. E aqueles que têm vida nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Esse é o conceito de vida. Então, para ser orgânico, tem que estar compreendido dentro desse critério. E, obviamente, ele ainda coloca que esses seres são providos de órgãos que permitem suprir as necessidades daquela criatura. Já os inorgânicos não têm vitalidade. Embora existam neles certos tipos de força, certos tipos de magnetismo, eles não são providos de vitalidade, ou seja, não se reproduzem, não crescem e não morrem. Né? E ele usa exemplo aí dos minerais, dos minerais, da água e do ar. Feito isso, a gente parte então para a primeira questão, que não está nesses slides. É uma pergunta muito simples, a pergunta de número 60. Esse capítulo é bastante curto, são 15 questões apenas. E nessa pergunta de número 60, Kardec trata com os codificadores se as forças que atuam nos elementos orgânicos, nos corpos orgânicos e nos inorgânicos são as mesmas. E a resposta deles é clara. Ele fala sim, as mesmas forças agem em todos. E aí sim, a questão seguinte, a de número 61, ele pergunta se há diferença entre matéria de corpo orgânico e matéria de corpo inorgânico. A resposta: a matéria é sempre a mesma. Ou seja, orgânico ou inorgânico é composto das mesmas coisas. Porém, os corpos orgânicos estão animalizados. Essa palavra vem de ânima, de alma, de vida. Essa é a grande diferença, como ele já tinha abordado no primeiro parágrafo desse capítulo. Então, ele pergunta para os codificadores qual que é a causa, o que animaliza a matéria. E a resposta dos codificadores, mais uma vez, direta e sucinta: a sua união com o princípio vital. Então, vamos analisar essa resposta. Qual é a causa? Ou seja, ele já está atribuindo uma causa a essa vitalidade. E a resposta: a união daqueles corpos orgânicos com o princípio vital. Princípio vital é exatamente o título desse quarto capítulo de O Livro dos Espíritos. A questão seguinte, ele fala, tudo bem, então a união com o princípio vital. Mas esse princípio vital, ele reside, ele está intrínseco a alguma coisa? Ou ele é uma propriedade dessa matéria que organicamente se organizou? Desculpe aí a repetição das palavras. Ou seja, ele resume, esse princípio vital é efeito da organização da matéria em um ser orgânico, ou ela é a causa para que isso aconteça?
a resposta é complicada, os codificadores dizem para ele o seguinte: uma e outra coisa, ela é efeito e ela é causa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então, existe alguma coisa que age sobre a matéria. E esse agente, por sua vez, sem ter a matéria para agir, não é nada. Então, há uma sinergia, uma intrínseca ligação entre matéria e este princípio para que a vida seja gerada. E ele completa: do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, a vida não existe sem a matéria. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Deu para entender? Então não é causa nem efeito. É a mesma coisa ao mesmo tempo. Na questão 64, Kardec diz assim: nós vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Nós vimos isso no segundo capítulo do primeiro livro de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente dos elementos da criação. Então nós temos espírito e matéria como os dois elementos da criação. Por isso que ele afirma: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Então ele pergunta: este princípio vital que age sobre a matéria organizada é um terceiro elemento? E a resposta dos codificadores é: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. É um dos elementos, mas que também tem sua origem na matéria universal. Quando a gente estava falando da criação, nós tratamos bastante da questão dessa matéria universal, do elemento primordial, que é o fluido cósmico universal. Mais para frente, eu repito aqui um gráficozinho que facilita a nossa compreensão. Então, ele também tem origem nesse fluido cósmico universal modificado, nessa matéria primordial modificada. É para vós, ele está falando para Kardec, um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são primitivos, pois que tudo deriva de um único princípio. Então, a matéria, nesse caso a que ele se refere, aí, como oxigênio, como hidrogênio, também tem origem nesse fluido cósmico universal. Então, tudo tem como base o fluido cósmico universal. Quem cria o fluido cósmico universal? Deus. Só a divindade criadora, a inteligência suprema é capaz disso. Muitas vezes até, em aula, eu faço uma brincadeira que, na verdade, quando a gente busca entender a criação, o que Deus fez foi criar este fluido cósmico universal. A partir daí, ele foi sendo modificado e adequado a cada situação de vida que existe no universo. Nessa mesma pergunta, existe um complemento, o item A. Então, Kardec, em face da resposta que recebeu, diz assim: parece resultar daí que a vitalidade não tem um princípio num agente primitivo distinto. Não é uma coisa nova lá na criação primordial, mas sim é uma propriedade especial da matéria universal. E a resposta dos espíritos é isso, né? Isso é consequência do que dissemos. Eles já haviam explicado isso na resposta anterior. A questão seguinte, de número 65, Kardec pergunta, lembra, a gente fala sempre disso, ele insiste muito no mesmo tema e ele procura abordar as questões com várias perguntas semelhantes ou similares para explorar ao máximo a condição de entendimento que se podia ter, ou que se pode ter a respeito do que os codificadores estavam explicando. Então ele pergunta assim: este princípio vital, agora eu faço um parênteses, que é derivado do fluido cósmico universal, que tem a mesma origem que espírito, que inteligência e matéria, fecha o parênteses,
reside em algum dos corpos que conhecemos? Quer dizer, onde está isso? A pergunta dele, a síntese é essa. Onde está esse princípio vital? Ele reside no corpo? Resposta. Ele tem por fonte o fluido universal. Eles já falaram isso. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. A gente tem que lembrar aqui que lá na segunda metade do século XIX, os estudos sobre o magnetismo ou fluido elétrico animalizado, ou magnetismo animal, estavam avançando muito. Sendo que Kardec, muitas vezes, e tem vários artigos na Revista Espírita, ele chega a confundir o entendimento da doutrina espírita com o entendimento do que são esses fluidos magnéticos ou esses fluidos, esse magnetismo animal. Voltando à resposta. É o intermediário, o elo existente entre espírito e matéria. Ora, qual que é a diferença entre matéria orgânica e matéria em ser orgânico e ser inorgânico? É exatamente a ação do princípio vital. Então, este princípio vital é o fluido a partir do qual a matéria passa a ser animalizada. Então, ele coloca aqui o codificador como um fluido intermediário, um elo entre espírito e matéria. Na questão seguinte, Kardec pergunta então: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Porque nós temos vários, muitos. É o mesmo fluido vital para todos os seres orgânicos? E a resposta, sim. Notem, a gente brinca também, especialmente nas aulas, que as respostas dos codificadores são sempre assim bem diretas, né? Sim, não. Sim, não. Aí depois desse sim ou do não tem um ponto ou uma vírgula. Exatamente o que acontece aqui. Questão 66, Nani. Sim, vírgula. Modificado. A questão 66, Nani. Volta um pouquinho. Aí. Obrigado. Sim, modificado segundo as espécies. Ora, disso a gente já pode discernir que este fluido vital é diferente para cada espécie. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. Nós sabemos que na matéria inerte, embora inerte, a gente tem movimentos lá, de moléculas e de átomos. Esses movimentos, no entanto, apesar de seguirem preceitos de magnetismo parecidos ou semelhantes ou os mesmos que aqueles da matéria orgânica, eles não são animados, não têm vida. Esse movimento, ela o recebe, não dá. O que ele está dizendo aqui? Que este movimento que anima, este movimento que é resultado dessas forças, a matéria recebe e não dá. Então, este princípio vital é recebido e não dado pela matéria. Agora, a próxima questão, a de número 67, Kardec pergunta assim: a vitalidade, que é resultado do princípio vital, é atributo permanente do agente vital? Opa, aqui aparece uma outra palavra. A gente vinha tratando até agora do princípio vital. Ali atrás, algumas questões ele falou de fluido vital. Agora aparece um agente vital. Então a pergunta é: este atributo permanente do agente vital, aquele que carrega o fluido, o princípio vital à matéria, ele é um atributo, o fluido vital é um atributo desse agente, ou ele se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ele é condição à vida ou ele se desenvolve a partir dela? E a resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. E aí, a chamada de atenção dos codificadores. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Esse agente, se não puder agir na matéria, não é nada.
E ele ratifica isso. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então ele não existe por si só. Sem a condição de estar agregado à matéria, não há vida. E um complemento da pergunta de Kardec. Então, poder-se-ia dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. Quer dizer, ele existe, mas não se manifesta quando ele não está unido ao corpo? E a resposta, sim, exatamente isso. Então, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, é aquilo que faz com que haja vida nos seres organizados, mas sem estar em contato com a matéria, ele não existe, ele não é nada. Agora nós temos, depois dessa questão, uma série de comentários do próprio codificador a respeito desse tema. E nós vamos aqui esmiuçar juntos esses comentários. Então, aqui nós não se trata mais de pergunta ou resposta, mas tão somente da interpretação dele com relação a essas questões. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão. O exemplo aí, a analogia é uma máquina que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Gente, o princípio vital, na verdade, está ligado ao perispírito. Esse sim que está intrinsecamente ligado ao corpo material, que faz com que isso aqui aconteça. E aí está grifado em amarelo. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Sem ele, esse corpo não seria um ser, seria matéria inerte, mineral. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente. Então, ao mesmo tempo que ele impulsiona, ele entretém, ele segura e passa a fazer parte desse processo de vida, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. A ligação é muito íntima, intrínseca à existência. É a ligação que existe de perispírito e matéria. E o próximo, então, é esse gráfico que está aí, só para a gente lembrar do capítulo 2, do primeiro livro de O Livro dos Espíritos, em que nós temos lá a divindade criadora, Deus, que cria dois pontos, dois itens, um elemento inteligente ou princípio inteligente e um elemento material chamado de fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal é a matéria-prima, é a base original para matéria, e aí no gráfico está escrito como matéria bruta, matéria como nós conhecemos. Do outro lado, para o perispírito, que é matéria indelével, matéria muito tênue, e o fluido vital. Então, daí a discussão nas perguntas anteriores, em que os codificadores explicam que o fluido vital é um terceiro elemento que deriva do fluido cósmico universal. Bom, o fluido vital interagindo com a matéria bruta, nós temos a matéria animalizada ou seres orgânicos. O perispírito, agindo com o princípio inteligente, com a essência espiritual, nós temos o espírito. E a ação desses dois, espírito e matéria animalizada pelo fluido vital, nós temos a criatura, que somos o homem. Então, esse gráficozinho ilustra muito bem todas as questões que antecedem relacionadas a esse capítulo 4, que é tratado como seres orgânicos e inorgânicos. Tudo bem? O próximo, Nani. Continua Kardec, então.
Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem, que é aurir, extrair, tirar na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorve e assimilam para novamente o restituir a essa fonte. Então está aqui, o nosso corpo animado morre, o que morre é o corpo. Os elementos que compõem o nosso corpo vão se decompor, voltar à natureza. Aí a gente até estuda na escola, vocês lembram disso, os ciclos de diversos elementos, ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, e a gente pode dizer do ciclo de qualquer coisa que compõe os seres orgânicos. Então, eles vão voltar à natureza, vão compor novamente novos seres através desses ciclos, vão se estabelecer em vegetais que vão ser comidos por animais, e muitas vezes nós comemos os animais e assim compomos o nosso corpo. E essa criatura novamente vai absorver, vai extrair do fluido cósmico universal esse fluido vital e novamente vão deixar, quando esgotar, o corpo volta e fecha o ciclo outra vez. Certo? Ainda continuando aqui as observações do codificador. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, deste fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nós temos que entender que nós somos um. Apesar de termos órgãos e células especializadas, elas trabalham em perfeita combinação. Então, este fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Mas, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Desculpa, eu aqui atropelei um pouco. Então, quando alguma parte disso deixa de funcionar, essa harmonia que existe em todo o corpo se recupera e volta a funcionar novamente. Continua o codificador. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, o que ele está dizendo? Quando essa lesão ou quando esse mau funcionamento é muito grave, pode haver falta ou a quantidade de fluido vital que tem ali não é suficiente para manter essa harmonia. E nesse momento, então, nós temos o perecimento desse ser orgânico e a morte subsequente da fração material dessa criatura. Para frente. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Foi o que eu disse. Somos um corpo cujas células, cujos órgãos interagem de uma forma perfeita. E há, como ele coloca aqui, reciprocidade de um para com o outro, para que essa harmonia permita a vida plena. Destruída que seja, por uma causa qualquer, essa harmonia, o funcionamento cessa. Esse funcionamento ser perfeito para, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. Perfeita essa analogia. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio que uma engrenagem gasta por uso ou por algum acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Então, nós temos o quadro, que nós chamamos aqui um quadro de doença, em que essa harmonia de funcionamento deixa de ser perfeita por alguma razão, ou por desgaste da peça, ou por um acidente, uma lesão, é o exemplo que ele usa aqui do relógio. Esse processo faz com que haja cessamento ou perda de fluido vital, diminuição do fluido vital e, consequentemente, a morte do ser orgânico. Continua ainda na nota. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Então, ele estava buscando exemplos para
deixar mais claras as explicações dos codificadores. Ele usa agora essa do aparelho elétrico. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Então, se você tem aí uma sanduicheira na sua casa, ela tem lá dentro uns componentes elétricos, o fio, existe um potencial ali de funcionamento, mas está lá, é latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade. A sua sanduicheira não vai funcionar senão quando você colocar na tomada e a rede elétrica colocar ou forçar o movimento dos elétrons dentro dessa rede elétrica que existe na sua sanduicheira. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Esse é o exemplo, como se a tomada fosse um quanto de fluido vital, o seu aparelho tem potencial para isso, e a hora que você liga lá, o que recebe essa vitalidade, ele passa a funcionar. Poder-se, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Desligado da tomada, cessa o exemplo aí do princípio vital, o corpo morre, o aparelho deixa de funcionar. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A cessação da atividade do fluido vital causa a morte. Tudo bem? Vamos para frente. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Não nasce todo mundo com a mesma quantidade. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Então, além dela ser variável para as diferentes espécies, ela é variável também para os indivíduos dentro da mesma espécie. Ele está tratando aqui da vida, e nós não estamos falando só da vida humana, estamos falando da vida vegetal, da vida animal e da vida de outros reinos que têm vida. Esse princípio, esse processo é exatamente o mesmo. Alguns que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns a vida mais ativa e, de certo modo, superabundante. Então, a quantidade, se a gente pode medir isso assim, de fluido vital é diferente para cada criatura. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Que substâncias o contêm? As substâncias que nós recebemos pelas vias materiais e pelas vias espirituais. Aqui entra desde a condição de alimentação que nós temos, até a condição de vibração e de energia que nós geramos e trocamos e recebemos. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Então, é possível essa transmissão, essa transferência de fluido vital. Isso se dá, por exemplo, na aplicação de passes magnéticos. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É óbvio que, para que isso aconteça, tem que acontecer uma condição de conexão. Não é simplesmente assim, nossa, eu estou achando que eu vou morrer, eu queria um pouco mais de fluido vital. A coisa não é tão simples assim. O que ele está dizendo aqui é que é possível, e isso acontece. Outro item desse mesmo capítulo 4, que trata da vida e da morte. Então, Kardec pergunta para os codificadores: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta é esgotamento dos órgãos. Resposta simples. E ele complementa a pergunta: poder-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Essa pergunta ele já tinha feito de uma outra forma no capítulo anterior. Mas os codificadores respondem: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, cessa a vida. Exatamente a analogia que ele fez lá com o equipamento elétrico, sem novidade nenhuma. Lembrando mais uma vez a vocês que o que morre
é a fração material do ser. Ele pergunta, então, por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? E a resposta é que o coração é máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é uma peça essencial, mas existem outras peças. Hoje a gente sabe isso muito bem, provavelmente muito melhor do que sabiam as pessoas do meados do século XIX. E Kardec pergunta, o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando morrem? O ser orgânico não é matéria e princípio vital? A hora que morre acontece o quê? Ele responde de novo, como eu disse, esse assunto já foi tratado antes, mas ele diz aqui, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Dos ciclos, lembra? O corpo vai do pó viestes para o pó voltarás. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. Nada se perde, nada se cria. Quem criou foi Deus. Tudo se transforma. Então, este princípio volta à origem. Vai ser manipulado de novo, vai virar fluido vital outra vez, que em conjunção com a matéria vai dar outro ser organizado, orgânico. E aí, o terceiro item deste capítulo 4, que é inteligência e instinto. Kardec pergunta assim, a inteligência é um atributo do princípio vital? Lembra que o tema principal aqui é princípio vital. E a resposta dos espíritos, não. As plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Então não tem nada a ver o fato de ter inteligência ou não ter inteligência e ter fluido vital. O exemplo que ele usa aqui das plantas. A inteligência e a matéria são independentes. Lembra lá do grafiquinho? Deus cria o princípio inteligente e cria o fluido cósmico universal que vai dar origem à matéria. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. O caso da planta. Mas a inteligência, só por meio de órgãos materiais, pode manifestar-se. Então, pode haver vida sem inteligência, mas não há inteligência sem vida. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Um pouco mais para frente, nós vamos ver isso juntos, e se tudo der certo, e se Deus quiser, presencialmente lá na nossa casa, Kardec usa uma expressão que, na verdade, o espírito inteligenta a matéria, torna a matéria inteligente. O princípio inteligente torna a matéria inteligente. Então, para que exista inteligência, é preciso que haja matéria animalizada, matéria com fluido vital para ser intelectualizada. Aí Kardec pergunta novamente, qual a fonte da inteligência? E a resposta, já o dissemos. A gente tem a impressão, eu sempre falo isso também, que em algumas das respostas os codificadores ficam até um pouco irritados. Se bem que irritação não deve ser uma característica deles, né? Mas ele diz aqui, já o dissemos, a inteligência universal. Lembra lá do grafiquinho? Do lado esquerdo dele estava lá o princípio inteligente, como derivado do Criador. Aí um subitem da pergunta. Posso dizer que cada ser, olha que interessante essa pergunta, que cada ser tira um pedacinho, uma porção da inteligência suprema, da fonte universal criadora e assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? A resposta dos espíritos. Isso não passa de simples comparação. Inexata. Ou seja, ele está querendo achar uma forma, uma analogia qualquer para melhorar a compreensão, mas eles estão dizendo que, apesar de uma explicação simples, ela não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada um. E a inteligência constitui a individualidade. Cada um de nós somos um indivíduo, temos a nossa própria inteligência e isso caracteriza a nossa individualidade. Não há dois iguais.
Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E essa, por enquanto, é desse número. Várias vezes a gente vai ouvir isso, ou vai ver, se deparar com isso, no estudo do Livro dos Espíritos. Olha, isso, infelizmente, vocês ainda não têm condição de entender. Mais para frente, quem sabe? Agora não dá. E Kardec aborda um outro item aí, que é o instinto, e pergunta se o instinto independe da inteligência. Aqui a gente pode até buscar a definição dos dois. Inteligência é a capacidade que um ser tem de criar saídas para situações inusitadas. É a condição de raciocinar para achar soluções para situações que não são cotidianas dele. E instinto independe de raciocínio. E essa pergunta, o instinto independe da inteligência? E a resposta é sim, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Ela é uma inteligência sem raciocínio, porque por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Qual que é a grande diferença aqui? O instinto é a forma que nós, no processo evolutivo das espécies, conseguimos achar para nos protegermos. O instinto olha para dentro de você, para dentro do grupo com que você vive e para dentro de você. A inteligência é um passo a mais. É a condição de você olhar para o próximo. Mas vamos olhar melhor aqui, vamos acompanhar com Kardec como ele desenvolve isso. E ele pergunta assim: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Dá para saber onde acaba instinto e começa a inteligência? E a resposta é não. Essas coisas se confundem. Nós, que nos julgamos seres inteligentes, ainda agimos, na grande parte das vezes, instintivamente. Muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Olha para dentro de você mesmo. E você vai perceber que muitas das suas ações ainda são instintivas. E a questão seguinte, e última desse capítulo. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ora, o que ele falou antes? Que o instinto quase que precede a condição de uso da inteligência, a condição do julgamento, a condição do livre-arbítrio. Então, a pergunta de Kardec é: à medida em que a nossa inteligência se manifesta na nossa evolução, o nosso instinto diminui? E a resposta é não. Ponto e vírgula. O instinto existe sempre, ele está lá. Ele não diminui. E ele ainda diz assim: o homem o despreza. Quando a gente passa a usar a razão, nós desprezamos o instinto. E ele lembra que o instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia, porque ele é feito para te proteger. E tem a pergunta complementar aqui, pergunta 75. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Ele acabou de dizer que o instinto é sempre infalível. E por que a razão nem sempre é infalível? E a resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem livre-arbítrio. E quando ela dá ao homem o livre-arbítrio, se nós estivermos tratando de um homem que ainda não é um ser perfeito, ele está fadado a correr o risco de errar. E é por isso que o uso da razão nem sempre é infalível. E aí Kardec complementa com uma observação própria. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Ou seja, nós não pensamos para agir instintivamente. Aliás, até a gente usa essa frase: nossa, eu agi instintivamente, agi por instinto. Ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Eu paro,
penso, julgo e ajo segundo a minha vontade. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, voltando à discussão da última pergunta, o instinto não se esgota, ele persiste dentro da criatura. O que acontece é que quanto mais capazes nós formos de usarmos a razão, menos utilizaremos os instintos, mas ele está lá, latente. Bom, eram essas as questões desse capítulo. Espero ter podido colaborar. Como eu disse, isso é a espinha dorsal do entendimento. Tem muita coisa escrita que pode ajudar na compreensão dessas questões que dizem respeito a princípio vital, fluido vital, agente vital, instinto e inteligência, vida e morte, que são os itens que estão colocados aqui neste quarto capítulo do primeiro livro. Eu agradeço a atenção de vocês todos e espero que em breve possamos estar juntos novamente na nossa casa. Apesar da tecnologia permitir esse contato, eu garanto que é sempre muito mais agradável estarmos juntos e certamente isso não vai demorar para acontecer. Eu convido todos vocês agora a me acompanhar numa oração de agradecimento, rogando ao Pai, tenhamos sempre condição, Senhor, de entender, estudar, perceber e sentir, acima de tudo, os ensinamentos que nos deste. Que possamos, Senhor, a cada passo nos nossos dias, a cada decisão a ser tomada, agir de acordo com seu amor e com seus ensinamentos. Que possamos todos sermos abençoados por uma semana plena, em que possamos ser pontos de multiplicação do seu amor, da sua bondade, exercitando a tolerância, o respeito e o amor ao próximo. E com a sua oração, Senhor, encerramos essa pequena reunião de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.